Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. BNI, a maior rede de networking em negócios do mundo. Seja membro. Imobiliária Cardinale, a maior e mais completa imobiliária do interior paulista. Grupo Engefort. Engefort 8000. Alarme sem fio. Proteção sem falhas. Jabu. Elétrica, hidráulica e iluminação. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. Latina. Orgulho em ser brasileira. Mais de 30 anos de mercado. Seu momento. Nosso Eletro. E Elden. Gestão de marketing e vendas. 15 anos acelerando o crescimento de empresas. Bem-vindos ao Quebra-cabeça do sucesso mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulilo e hoje eu vou conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça do sucesso. O tema de hoje é os desafios e oportunidades em vestir o esporte. Quando a gente fala do segmento de vestuário esportivo e fitness, que inclui os uniformes, representa mais de 12% do total de peças produzidas pela indústria brasileira de vestuário. Isso representa mais de 9% do faturamento. E as expectativas de crescimento desse setor são grandes, um crescimento de mais de 4% ao ano até 2033. E se você quer aumentar as suas vendas, isso não depende apenas de ter bons produtos. É preciso ter estratégia, posicionamento e uma comunicação que realmente funcione. É nesse ponto que a Helden entra em cena. Há 15 anos ajuda empresários a unirem marketing e vendas em uma gestão inteligente, feita para gerar resultados de verdade. Para sua marca ser vista, lembrada e escolhida através de ações no digital e no offline. Na Helden, cada projeto é tratado como uma oportunidade de crescimento saudável e sustentável. Não se trata apenas de fazer propaganda, mas de construir resultados que impactam o presente e preparam o futuro. Quando o assunto é imobiliária, a gente busca por segurança e confiança. E tudo isso a Cardinale tem de sobra. Além de oferecer os melhores lançamentos e empreendimentos da cidade, a Cardinale é uma imobiliária completa, que cuida de tudo. Compra, venda, locação e administração do imóvel. E o melhor, na Cardinale você tem a garantia de recebimento do aluguel até a entrega das chaves. Isso mesmo, tranquilidade total para você alugar o seu imóvel sem preocupação. Se você quer fazer um ótimo negócio e ainda contar com a segurança de uma imobiliária que está há mais de 50 anos no mercado, conte com a Cardinale. Na hora de escolher um sistema de segurança, você precisa conhecer a Engefort. Quer menos fios e mais praticidade? Com a nova linha Engefort 8000, você tem total controle do seu sistema de alarme na palma da mão, através do seu celular. Você contará com uma instalação limpa e rápida, com visual discreto e moderno, ideal para casas ou empresas, e tudo isso com a assinatura de quem entende muito do que faz, o grupo Engefort. Peça uma simulação gratuita? Eles vão atender em até 24 horas e sem compromisso. Proteja-se com quem sabe proteger. E agora chegou o momento de eu apresentar o meu convidado. Ele é formado em Educação Física e tem pós-graduação em Gestão Empresarial. Casado com a Lisandra, pai do Luiz Pedro e da Ana Beatriz, desde 98 ele atua no segmento do esporte. Atualmente, ele veste todos os uniformes da Seleção Brasileira de Ginástica, time de vôlei feminino como Roma, na Itália, e também aqui no Brasil times de destaque, como Osasco e o Minas, os últimos 2 campeões da Superliga. O meu convidado de hoje é proprietário da Nacal, Dagner Bianchim. Seja muito bem-vindo! Tudo bem? Boa noite.
Dagner, nascido em São Carlos. Faz tempo que eu não entrevisto um São Carlense. É mesmo? A maioria das pessoas de fora. Acho que São Carlos, ele atrai muita gente, né? Sim, tem muita gente de fora que vem pra cá e gosta, porque a cidade nossa é boa, né? E acolhedora, Sim, e sim. sempre crescendo em diferentes segmentos. E as pessoas acabam ficando, casam com São Carlense, assim como eu, e ficam. Isso, é verdade. Tem muitos amigos que vieram de fora, se estabeleceram aqui e gostam muito da cidade, não pensam em ir embora, não. E falando agora um pouquinho da sua infância em São Carlos. Bom, vamos lá. Bom, eu nasci aqui em São Carlos, né? Assim, eu não tenho muita recordação da minha infância, assim. Mas era uma muito criança mais que brincava na rua, gostava mais de ficar em casa, sim. estudioso, mais peralta. Nunca fui muito estudioso, não. Eu sempre fui menino, nasci ali na Vila Monteiro, né? Na Ramon Corrêa. E estudava no Arlindo Bittencourt, foi a escola que eu estudei desde o primeiro até a 8ª série. E brincava muito ali no bairro ali. Naquela época ainda tinha muito terreno, né? Pra gente brincar de futebol, fazer esse tipo de coisa. Então a gente passou por ali, dentro da própria escola mesmo. A gente ia muito na escola, mesmo fora do período de aula. A gente frequentava muito a escola na parte da tarde, eu estudava de manhã, e à tarde lá para jogar bola, ficar com os amigos, fazer trabalho em biblioteca, essas coisas. Então foi uma infância assim muito bacana, muito simples, mas assim muito legal também. Brincava de soltar pipa, brincava de futebol, aquilo que toda molecada da minha geração fez, né? E você já gostava de esportes, assistir esportes, jogar esportes além do futebol? Sempre. O esporte, assim, na minha vida, ele teve uma importância muito grande, né? E, assim, eu perdi meu pai com 5 anos de idade. E, assim, a minha mãe, uma pessoa muito simples, a gente não saía muito de casa. A gente acabou ficando um período muito grande dentro de casa, assim, porque meu pai... Eu tinha 5 anos quando meu pai se foi e a gente ficava dentro de casa. E eu lembro, assim, que as primeiras coisas que nos trouxeram alegria, assim, depois desse momento, foi o esporte. Então, assim, eu tenho uma relação com o esporte muito, assim, para mim o esporte tem uma importância muito grande. De conexão mesmo, Sim, emocional também, né? Exato. E aí na adolescência, você pensava em alguma profissão ou sempre pensou em educação física por conta dessa paixão por esportes? Por conta da paixão pelo esporte, eu sempre busquei algo ligado ao esporte, mas assim, Deus não me abençoou com dom, né? Então assim, eu nunca tive, muito pelo contrário, a bola bate na minha perna, sai pro lado, um desastre, né? Eu acho que faltou algum trabalho psicomotor na infância. Eu sou meio assim também, viu? Eu divido isso com você. Então assim, eu não levava jeito. Então eu tentei desenhar alguma coisa para o meu futuro que tivesse ligado ao esporte, né? Então isso me fez decidir a estudar educação física. Quando eu terminei o colegial, fui fazer educação física e pensava em ser preparador físico, trabalhar com preparação física, né? De alguma equipe esportiva profissional. Só que as coisas foram partindo para o outro lado. Na época eu trabalhava num escritório de contabilidade e eu me adaptei bem naquele momento e eu tinha uma renda muito boa, uma renda muito satisfatória em comparação ao que eu ia ganhar iniciando uma carreira na educação física. E nesse escritório de contabilidade você trabalhava muito com a parte de administração de empresas ali? Qual era a sua Também, eu função? fazia relações públicas, né? Fazia a parte de documentação das empresas e eu trabalhei por 7 anos. E depois, quando eu me formei, que eu tive uma proposta para trabalhar fora, eu não aceitei por conta da diferença salarial era muito grande. Aí eu pensei, falei, olha, eu vou ficar mais um tempo e eu vou montar um negócio para mim num curto prazo aí, voltado à parte esportiva. Foi quando eu decidi fundar a Nacal. E aí, como é que é isso? Tô lá ganhando bem, tô há alguns anos trabalhando na mesma função, já abri mão um pouquinho ali da educação física que eu estudei para isso, e aí vou largar esse emprego que tem um salário legal para empreender. Quanto tempo demorou essa decisão de vou mesmo? Então, o meu irmão também gosta muito de esporte, né? Então a gente conversava bastante, a gente tinha, ele sempre teve equipe, montou equipe de futebol, essas coisas, e a gente sempre fazia juntos uniformes, por exemplo. Em um momento eu falei para ele que eu estava com vontade de fazer alguma coisa, né, de trabalhar, e a gente conversando tudo, ele mesmo me falou assim, poxa, já que a gente gosta disso, você gosta de a gente cria os uniformes, por que você não monta uma empresa de fabricar uniformes?
Eu falei, poxa, mas eu não conheço nada do ramo. Eu falei, eu não conheço da confecção. Não entendo de tecido, não entendo de modelagem. nada. Aí ele falou assim, poxa, mas essas coisas a gente aprende. Vamos para São Paulo uma hora numa feira conhecer? Eu falei, vamos. Aí a gente foi, aí a gente começou a pesquisar um pouquinho e não durou muito não. Em um ano a gente já estava correndo atrás e fazendo as coisas. Eu tinha 23 anos, eu era muito novo, né? Então, assim, quando eu fiz isso, eu acho que um pouco daquela juventude, assim, a gente não pensa muito no que vai Coragem é fazer maior, e fez, a né? coragem é maior, né? Você tem mais tempo para recuperar. Eu acho que esse episódio vai ser surpreendente para muita gente, porque pelas pessoas que eu convivo e converso, muita gente acha que a Nacal é a loja de esportes ali, que a gente vai, compra shorts, camiseta e tudo mais. É. E não imagina o tamanho de uma confecção que tá por trás e que, na verdade, começou com a confecção, né? A loja veio depois. Sim, então, é curioso até isso, porque isso é um problema que a gente tem que já dura 25 anos. Vou te explicar o porquê. Quando a gente fez a confecção, uns 2 anos depois, a gente resolveu ter um showroom. Eu falei, poxa, eu vou montar um showroom separado da confecção para atender as pessoas, né? Então foi quando eu aluguei um espaço para montar o showroom e resolvi colocar alguns acessórios junto. Falei, junto com o showroom eu vou vender alguns acessórios. Mas o showroom, a princípio, era para ter mostruário dos uniformes que você fabricava. Exato. Era para ser um mostruário dos uniformes e eu ia, junto com o showroom, colocar alguns acessórios para vender também. Então a gente alugou, que é onde é a loja hoje, ali na rua Aquidabã. A gente alugou o espaço para montar o showroom. E a gente começou a comprar alguns acessórios dos representantes. Aí o pessoal ia visitar a gente lá, aí começava a mostrar as outras coisas, a gente, manda um pouquinho desse aqui também, manda um pouquinho. A hora que eu vi, tinha uma loja montada. Assim, E tinha um pedacinho do showroom. Isso, tinha. Não, o showroom ainda no início ele ainda era metade, né? Mas assim, aí a gente montou a loja e começou a ir. Tanto é que ela chama a Nacal por conta da marca, né? Do negócio, da confecção. E a gente começou a pôr muito produto, aí começou a girar, a loja foi dando certo e a gente ficou com a loja com o mesmo nome da empresa. Mas com negócios independentes, Com praticamente. negócios separados, né? São duas empresas, né? Separadas, né? A confecção é uma empresa, a loja é outra. Só que o que acontece? O tempo foi passando, o nome da loja ficou conhecido na cidade e ao mesmo tempo o nosso trabalho com a confecção fora de São Carlos também foi crescendo um pouco. Então hoje eu tenho um problema porque a loja tem o mesmo nome da confecção e isso confunde muita gente, como você disse. Uhum. O pessoal aqui na cidade conhece a Nacal como uma loja, mas fora de São Carlos ninguém conhece, ninguém sabe que a Nacal é uma loja. Uhum. Para o pessoal de fora, a Nacal é uma marca. Então você vai conversar com um torcedor do Osasco, o que é a Nacal? A Nacal é a marca que faz o nosso uniforme esportivo, no Minas a mesma coisa. Então assim, isso tem me causado problema a ponto de eu ter decidido a mudar o nome da loja. Então agora para o ano que vem a gente vai mudar o nome da loja, que é para poder separar as duas empresas, porque isso me traz alguns problemas quando eu vou impulsionar alguma coisa na página da loja. Às vezes isso vaza e a pessoa lá de fora fica confusa. Uhum. Às vezes até pergunta, espera, a Nacal é uma loja? Uhum. Então às vezes a pessoa acha que a Nacal é uma loja de fora, e apesar de ser aqui em São Carlos só, né? Mas ela não é uma rede de lojas. E você já escolheu esse novo nome? A gente está só esperando um retorno, né? Do registro para gente ver se vai dar tudo certinho. Uhum. Acredito que agora em novembro dá o prazo certinho e a gente já vai ter o nome, mas a gente vai mudar o nome em virtude disso, né? Para não confundir uma empresa com a outra. E lá atrás, então, voltando lá na abertura da confecção, da onde saiu o nome Nacal? Então, Nacal, a Nacal, ela nasceu assim. No início, você vê como é a vida, mudou tudo, né? Mas ela nasceu para fazer futebol, né? A minha intenção era fazer uniforme de futebol. Então o Nacal vem de uma expressão que era usada antigamente quando se marcava o campo com cal. Então quando você tinha ia bater a bola na cal. Nossa. Quando tinha pênalti, colocava a bola na cal. Então ela veio daí, né? O nome da empresa, né? Na época eu busquei alguma coisa que tivesse algum vínculo com o futebol e ainda era uma expressão usada, né? Aí depois substituíram
a Nunca cal por outra imaginei que era coisa, para né? bater a bola na cal. Sim, é a marca Nacal, né? Quando o pessoal Que legal. colocava. E aí começa a confecção, você sem conhecer tecido, modelagem, costura. Como é que foi esse começo, os maiores desafios? Ah, Alessandra, posso falar para você assim que foi insano, né? Assim, porque não é uma coisa racional, né? Você ir para um ramo que você não tem conhecimento nenhum. Eu errei muito, assim, no começo foi muito difícil. Até hoje ainda é, porque é um ramo que muda constantemente, mas no começo foi muito difícil mesmo. Acho que demorou uns 5 a 8 anos aí para a gente começar a entender um pouquinho. Mas quais eram os principais erros? Sandra, assim, é, você, a confecção ela parece ser uma coisa simples, mas ela não é. Então, assim, quando você lida, principalmente no nosso processo, a gente começou com um processo de sublimação, né? A sublimação ela é um processo de tingimento por vapor. E é uma coisa incontrolável, você não controla o vapor. Então você tem muito problema de erro, muito problema de mancha, muito problema de defeito nas peças por conta do processo. E era um processo novo também na época, né? E pouca gente também tinha. As máquinas eram um pouco mais simples, né? Não tem a tecnologia que elas têm A hoje. gente está falando de quase 30 anos Sim, atrás, né? A sim, evolução da tecnologia em exato. 30 anos. Então tinha muito problema, muito erro, muita perda, muita dificuldade em fazer tudo, né? Arrumar profissionais para trabalhar. A cidade não tinha uma cultura de confecção esportiva, né? A gente tinha muita gente que tinha trabalhado em algumas empresas, mas não voltado para o ramo esportivo. Então a gente teve que construir tudo isso com o tempo e estamos até hoje, né? Construindo, né? E nessa época, em algum momento, você pensou em desistir? Pensava, mas um minuto depois já estava Vai passar. imaginando o futuro já, fazendo outras coisas. Então, assim, é, não vou dizer que eu pensava em desistir, não era isso. Mas tinha a época que eu sentava e falava, o que que eu fiz, né? Será que eu escolhi o caminho correto? No começo foi muito difícil, foi muito difícil. Os primeiros anos foram bem difíceis, assim, mas a gente também teve muita gente que nos ajudou, né, os próprios meninos que trabalhavam com a gente no começo, a gente teve muita ajuda deles também, que estavam ali com a gente tentando buscar solução o tempo todo, então a gente sempre teve boas pessoas junto com a gente na empresa, sabe, a gente sempre teve equipe de pessoas comprometidas, que estavam sempre ali junto com a gente tentando achar solução, como até hoje, né, a gente só faz as coisas assim, contando com as pessoas que nos ajudam, né? A gente tem uma equipe muito bacana, de pessoas comprometidas, são envolvidos também, buscam solução junto com a gente. Então a gente superou toda essa dificuldade do início por conta das pessoas que estavam, algumas ainda estão junto com a gente até hoje. E nesse começo, era difícil vender os uniformes ou era mais difícil mesmo produzir? Alessandra, assim, no começo eu tive mais dificuldade em produzir. Ainda hoje também é difícil a produção. Tá difícil hoje você produzir porque a tecnologia muda todo o tempo. Então toda hora você tem um tecido novo, um tecido mais tecnológico e você tem ali que aprender a lidar com ele porque cada tecido reage de uma forma. Então você toda hora passa por um aprendizado. Então a produção ela é sempre difícil, né? Porque ela não é uma coisa, ela depende, ela é um pouquinho artesanal em alguns pontos. Então você acaba encontrando dificuldade a cada produto novo que você cria. E a gente continua fazendo isso. Mas vender eu acho que nunca foi um problema. A gente nunca teve problema com venda. E nesse começo era mais localmente ou vocês sempre já trabalharam regionalmente, tentando passar para outros estados e Não, tudo mais? no início foi local, né? No início foi local. Através de alguns amigos que a gente tinha, que logo na sequência, os próprios clientes do escritório que eu trabalhava, o escritório que eu trabalhava, o meu patrão, o Carlão, dá um abraço para ele, ele jogava bola no country. E os clientes que ele tinha no escritório, muitos eram amigos dele de lá, que tinham um time lá. Então, quando eu montei a confecção, a maioria dos meus clientes vieram já dos clientes do escritório. Então, alguns clientes do escritório, eu falei, olha, eu vou montar uma confecção. A maioria deles, assim, tinha equipe de futebol e começaram a fazer uniforme com a gente também no início. Então, começou assim, né? Começou com clientes de São Carlos. Mas, assim, com 2 anos, a gente já estava atendendo bastante a região.
E também, a gente abriu a empresa em 98, e em 99 a gente já começou a vestir o Grêmio São Carlense, que era o time da cidade. E depois vieram outros clubes da região, aí veio o Jaboticabal, veio o Velo Clube, veio o Rio Claro, aí a Ferroviária de Araraquara, aí começou a vir outras equipes profissionais da região. Aí a gente já começou a focar um pouco mais no esporte profissional. Eu queria entender se veio. Veio esse time? Veio esse time? Veio ou foi batalhado cada um deles? Como é que é essa negociação para você? Porque você tem uma confiança muito grande desses times de passar o uniforme para uma empresa, né? Sim. Como é que é essa conquista de time a time? Ou não? É uma necessidade tão grande do mercado na época que eles mesmos procuravam? Assim, eles pedem referência, né? O esporte profissional, ele precisa de segurança no que ele está fazendo, porque é um compromisso muito grande. Eles têm contratos com patrocinadores, né? Então precisa de bastante responsabilidade. Então eles perguntavam para as pessoas que a gente atendia, olha, como que é a Nacal? E o pessoal dava boas referências e o pessoal ligava. Então eles procuravam? A maioria mais sim. Mais do que vocês iam atrás? Sim. Aí a gente marcava uma reunião, ia até a cidade, conversava, tentava elaborar junto um modelo de negócio. Com cada clube era um modelo de negócio diferente. E a gente foi... O que você chama de modelo de negócio? Então, o modelo de negócio é assim, cada clube, ele faz essa aquisição de um material de uma forma, né? Então, alguns clubes compram material esportivo, outros clubes não compram, eles querem o patrocínio do material esportivo. Aí você tem que avaliar qual que é o potencial de venda daquela equipe, se você tem condições de explorar essa venda. Então você vai tentar entender como cada clube é um modelo diferente. Cada clube faz aquisição, tem um patrocínio de uniforme, um contrato diferente, entendeu? Então assim a gente ia para entender de cada clube como que era isso, e a gente fechava ou não fechava, né, dependendo da situação. E a gente começou muito no futebol, né? Então os 20 primeiros, os 20, 18, 20 anos iniciais da empresa foram mais pro futebol mesmo, né? Hoje a gente não tem mais nenhuma equipe de futebol. Então, você me falou que vocês chegaram a vestir o Mirassol ali por quase 18 anos, né? Sim, nós vestimos o Mirassol por 18 anos. É um pessoal muito bacana, não tá com essa campanha à toa. É um trabalho lá de trás, bem feito, né? É uma cidade, todo mundo fala, poxa, é uma cidade pequena. Mas lá tem pessoas que pensam grande fazendo futebol e faz tempo, né? Então, tem o Juninho, o Dr. Edson, são pessoas que sempre foram empenhadas no futebol do Mirassol. E, para ser sincero, demorou para o Mirassol chegar nessa situação que ele está hoje, né? Hoje o Mirassol está muito bem posicionado no campeonato, e isso é por conta de um trabalho deles lá de trás. São meus amigos, estive lá até no começo do ano almoçando com eles, né? Hoje a gente não fornece mais por uma questão de direcionamento que acabou mudando, mas a gente tem uma amizade muito legal com eles lá. Inclusive eu tive com o Neto lá no começo do ano, almoçando com o Júnior e tal, são muito amigos da gente. E como é que foi essa mudança de estratégia mesmo? Então a empresa no começo era para o futebol, a gente faz todo esse crescimento regional e até um pouquinho mais longe aí para vestir o futebol. E aí vem uma decisão de não vamos trabalhar mais com futebol. Os outros esportes, o vôlei, que hoje é muito forte para vocês, ele vai surgindo aos poucos? Você começa a conquistar esse mercado? Como é que isso acontece no segmento esportivo? Surgiu através do futebol. Na época a gente vestiu o Noroeste de Bauru, e o diretor do Noroeste, o Reinaldo, ele era diretor do vôlei também. Ele também tinha equipe de vôlei. E ele estava tendo problema com o fornecimento de material no vôlei. E a gente atendia ele no futebol. Aí ele me chamou um dia e falou assim, poxa, você não quer fazer o uniforme do vôlei? Eu falei, Reinaldo... Tudo novo. Eu falei, vôlei é complicado, né? Eu falei, é mais a linha feminina. Eu falei, eu acho que não é legal, não. Pô, me ajuda, eu tô precisando, vamos fazer, me ajuda aí. Aí eu falei, bom, tá bom. Aí a gente foi lá. A gente conversa muito com o atleta, sabe? Eu não faço nada antes de ter bastante informação do atleta. A gente foi lá, conversou com o elenco, conversei bastante, fui 1, 2, 3 vezes tentar entender o que estava acontecendo. Aí a gente veio para cá, desenvolveu a coleção, agradou, a gente atendeu eles no primeiro ano. Não, a pergunta, você falou que conversa muito com o atleta. Sim. Até que ponto vai a autonomia do atleta
E até que ponto esses uniformes são meio padronizados? Olha, assim, ele tem um padrão conceitual, né? Ele tem um ponto de partida, mas o atleta, ele tem muita particularidade, que às vezes você tem que colocar isso no uniforme, então você tem que entender qual é a particularidade dele, qual é a dificuldade que ele tem durante o jogo, durante o Mas isso treinamento. muda de atleta para atleta? Tem um atleta que tem um uniforme diferente do outro, especial? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, às vezes você precisa fazer. Tem atleta que ela tem um biotipo diferente. Tem atleta que tem um biotipo diferente. Você pega a Thaísa ela tem 1,96 m, ela é alta, mas ela é magrinha. Ela é bem magra. Então, assim, o uniforme dela tem que ter ajuste. Não tem como você acaba fazendo alguns ajustes, às vezes, para algum atleta. A Flavinha da ginástica, Pititica. ela é pititica, então assim, tem que ter às vezes alguma particularidade na peça daquele atleta. Mas assim, o que a gente vai mais buscar de informação mesmo é com relação à tecnologia, o que pode dar mais conforto para ele no treinamento. Então é quantidade de elastano em tecido, composição da fibra, área de respirabilidade. Então tudo isso a gente está toda hora tentando entender o que acontece para a gente tentar solucionar. Então o contato é muito importante, a gente precisa estar em contato o tempo todo. Então a gente está lá em Bauru, você fez o teste, vestiu, o primeiro ano foi um sucesso, deu certo? A gente fez um primeiro, atendeu e depois a gente foi aperfeiçoando. Todo ano eu estava lá, a gente trabalhou com o SESI por 8 anos, né? E a gente aprendeu bastante com relação à tecnologia. Depois Mas veio... nisso o futebol ainda era tão mais forte. Não, eu já estava meio a meio aí. Não, ainda o futebol até 2018, 2019 era a minha principal atividade. Aí a gente começou no vôlei em 17, 18, 19, aí começaram a vir outras equipes e a gente assim achou no vôlei uma facilidade maior da gente lidar com as pessoas, talvez, tá? Eu particularmente, eu me identifiquei mais com as pessoas da parte de gestão do vôlei, tá? Do que eu vinha me identificando com o futebol. Então a gente resolveu mudar e eu acho que foi bom, porque a gente renovou um pouco o nosso produto todo. Porque é diferente, o produto que você usa no futebol, muitas vezes ele precisa ter um custo baixo, porque a pessoa tem escolinhas, tem categorias de base, então precisa de um material com um custo mais baixo por conta da quantidade. E isso impedia a gente de colocar uma tecnologia no material, de fazer um material mais bem elaborado. O vôlei e a ginástica já nos permite isso, muito pelo contrário, demanda isso. Então a gente teve que evoluir muito com relação a tecido, evoluir muito com relação à produção, modelagem. Então acho que a nossa empresa ela deu um salto de qualidade muito grande nos últimos anos. E onde que busca essas informações? De novidades, tendências, inovações, tecidos, para fora do país? Fornecedor, representante? Também, a gente tem pessoas que dão assessoria para a gente nesse sentido. A gente contrata, né, algumas pessoas, então a gente tem uma pessoa especializada no setor têxtil, que quando a gente vai desenvolver porque às vezes a gente desenvolve um tecido exclusivo, né, para algumas equipes. Então a gente tem uma pessoa que dá assessoria têxtil para a gente, para ajudar nisso. A gente tem uma modelista que presta assessoria para a gente, né? A gente faz reuniões virtuais de vez em quando para passar para ela os problemas, para ela solucionar. Então a gente tem pessoas, né, profissionais que auxiliam a gente, contratados, terceirizados, que nos ajudam nisso. E como é que chegaram nos clubes grandes ali, que a gente está falando de Minas e Osasco, os últimos campeões, aí só para o pessoal ter uma ideia, né, da Superliga. Sim. Como é que chega lá de novo? Eles te acharam, te procuraram, você foi lá, bateu e falou, olha, tô fazendo isso. Não, eles procuraram. Porque no esporte tem muito isso, os profissionais migram, né? Então às vezes tem um profissional trabalhando num clube, daí 2 anos ele está trabalhando em outro clube. E aí funciona a tal da indicação do marketing boca a boca. Isso. Aí ele leva a informação e às vezes o pessoal liga, olha, dá pra gente marcar uma reunião? Dá. Aí a gente vai, conversa, ouve e quase todas as vezes deu certo, né? Os negócios que a gente foi, as conversas que a gente teve, até porque eu também gosto bastante, né? Então a gente sempre facilita muito a situação de uma negociação.
Mas o pessoal liga e a gente vai, marca uma reunião, eles convidam a gente para uma reunião, a gente vai. Mas assim, às vezes, Alessandra, assim, às vezes que eu procurei as equipes, eu não tive muito sucesso, assim, principalmente no início. Eu sempre procurei muita equipe no início e quase todas as equipes que eu procurei eu não tive muito sucesso, não. Então, Diferente assim, de quando veio uma indicação. é diferente quando, porque o pessoal de clube, eles trabalham muito com indicação, né? Então, se você não tiver um histórico, eles não te levam. Se você não tiver um histórico, se você não tiver já vestido alguns clubes, é muito difícil você conseguir espaço. Eu lembro no início, eu tinha muita dificuldade em entrar em uma equipe, Uhum. né, esportiva, assim, de alta performance. E aí eles vieram, então a gente a gente conversou, a gente acertou no Osasco logo na sequência, que é um dos maiores clubes dos maiores clubes do Brasil de vôlei, né? O Campeão do ano campeão, passado. maior torcida do Brasil. E a gente começou com eles, aprendemos bastante lá também. Depois veio o Minas, que também tem uma torcida enorme. É um clube muito grande, muito bem organizado. E a gente também aprendeu bastante coisa lá, a gente também. E a gente vem evoluindo com isso, né? Cada ano a gente é, pega uma informação nova, trata com atletas diferentes, vem muito atleta de fora jogar, né? Então a gente também busca informação dos atletas do exterior com relação a material, e eu acho que isso ajudou a gente a evoluir bastante. Você falou que você chega a produzir alguns tecidos exclusivos aqui. E a maioria do tecido que você usa é fácil de encontrar no Brasil? São tecidos importados? Os fios normalmente são importados, né? No Brasil nós temos fábricas muito boas de tecido, tá? Você tem desde uma Santa Constância, desde uma Rossetti, você tem Petenati, você tem marcas que exportam até. Então a gente consegue comprar no Brasil produtos de boa qualidade, né? Você consegue comprar. E a gente tem que desenvolver, às vezes, alguns tecidos, né? Então, por exemplo, o uniforme do Osasco desse ano, a gente desenvolveu um tecido especial, até o desenho do tecido, o pessoal do Osasco fez junto com a gente, para a gente fazer um tecido exclusivo para eles. Então, a gente Mas quando você desenvolve. fala gente desenvolve o tecido, se você solicitasse isso para uma das suas fábricas, dos fornecedores fazer, eles não fariam por baixa escala ou você faz isso dentro do Eu fornecedor? faço dentro do fornecedor, em Perfeito. alta escala. Você Perfeito. tem uma quantidade mínima, né? Você tem que atingir aquilo para ele fazer alguma coisa com exclusividade. Quando eu digo a gente desenvolve, eu falo a criação, né? Entendi. A tecnologia, a quantidade de fibra que vai ter. Então a gente desenvolve isso É junto como com se vocês o clube. passassem a receita do bolo, eles assassem. Isso, mais Para o ou pessoal menos. entender. Isso, exato, exatamente, dessa forma. E esse desenvolvimento de um novo tecido, eu imagino muito de como é que ele aparenta ser, de ser exclusivo, mas criar um tecido novo, o quanto é necessário realmente, assim? Então, Não a parte estética, mas a parte de distribuição de fios, de elastano, de absorção, de suor, o quanto... sim, assim, uma novidade que teve no mercado já há 30 anos atrás, quando eu comecei, a novidade era a hidrofilia, né? O que é a hidrofilia? É o processo que você transfere o suor para o lado externo do tecido para que ele entre em contato com o ar. Porque antigamente o tecido ele tinha uma composição de algodão e o algodão fazia a retenção desse líquido, então a camisa ficava pesada. Então, aí num primeiro momento surgiu o poliéster, só que o poliéster ele fazia a retenção desse calor na parte interna. Aí depois que desenvolveram um tecido que é uma microfibra, que ela é trabalhada de uma forma a conduzir aquela umidade que você produz para o lado externo do E aí tecido surge para com a evaporar. poliamida? Ou a poliamida ainda é antes A poliamida ela é um fio sintético também, mas mais nobre do que o poliéster, Mas ela né? deixa transpirar? Também, a poliamida Tá. também transpira. Então aí o tecido ele vem evoluindo desde então, porque muitas vezes para o poliéster aceitar um tingimento, ele tinha que ser um pouquinho mais sintético, e isso vem evoluindo, e o pessoal tem feito hoje cada vez mais um tecido de poliéster com uma qualidade superior, né? Isso tem evoluído bastante. Então a gente está sempre de olho no que está acontecendo, fios de prata,
nas fibras também, que ela é antibactericida. Isso se evoluiu muito depois da pandemia, né? Então hoje Mas é prata mesmo, é só o nome? fiozinho de prata, mas assim é uma coisa bem pequenininha. É um detalhe bem pequeno, né? E a gente coloca em alguns tecidos uma porcentagem pequena, né? Porque ele faz o efeito antibactericida também. Isso ajuda até no suor, no odor, né? Sim, No sim. controle. Sim, ajuda bastante. Material UV também, às vezes depende se for atividade, apesar que a maioria das equipes que a gente veste hoje é atividade indoor, né? Então não tem muita exposição ao sol, mas a gente precisa de ter um tecido UV, porque às vezes eles fazem algumas atividades externas, né? Então a gente também precisa de colocar essa tecnologia. Então a gente está toda hora buscando isso, né? Uma quantidade de elastano a mais no material, vai se surgindo problemas e a gente vai solucionando, né? Então, quando a gente fala em vestir uma equipe, é o uniforme de jogo, aí também tem o uniforme de treino, tem a roupa da viagem, agasalho, é tudo? tudo isso. Tudo que eles usam para trabalhar, para viajar, para jogar, a gente produz. Desde o uniforme que elas treinam até o uniforme que elas viajam, que elas ficam no hotel. Então, às vezes você muda também. Porque o uniforme de ficar no hotel tem que ser um pouco mais confortável. Então, aí tem viagens para lugares distintos. Então, numa Superliga você vai jogar em Blumenau, vai pegar um frio. Você vai jogar, às vezes, em Brasília, vai jogar e vai pegar uma temperatura. Então você tem que ter um uniforme para hotel mais de inverno, um uniforme um pouco mais de verão. Então não parece, mas é uma coleção grande. Uma coleção bem grande, assim, tem que ter trocas, né? Porque eles às vezes fazem viagem de 3, 4 dias. Bolsas, tudo que o pessoal A usa. bolsa também. Também temos que abastecer eles com tudo. E aí surge vocês vestirem um time italiano, Roma. Também indicação? Como que vocês entram no mercado italiano? Então, o Stefano, que é o empresário da Nath, né, que jogou no Osasco ano passado, ele é italiano. E ele estava em Osasco um dia e o Beto deu uma camisa para e a gente depois conversou um pouquinho. Ele falou: "Poxa, bacana tua camisa, tal". E ele levou a camisa para a Itália e mostrou para um dirigente lá, e o dirigente gostou da camisa. Aí ele me perguntou, ele falou assim: "Olha, ele está te convidando, você pode vir para a Itália, né, para conversar?" Falei: "Boa". Aí eu fui e a gente fechou com eles, né? Então a gente está vestindo o Roma agora nesse campeonato que está começando agora, dia 12 de outubro. Foi a estreia deles, né, no campeonato italiano. E é uma experiência pra gente agora, vamos ver como é que vai ser. Mas eles não encontravam um fornecedor de uniforme na Europa? Encontra. Mas o que foi seu diferencial para eles fecharem com alguém do Brasil? Não sei te falar, assim, eu não cheguei a Mas sabe que é o tipo do tecido? É a Não, modelagem? eles têm, a Itália, ela tem muita fábrica. É por isso que eu tô questionando, a gente tá ali na terra da moda. Sim, eles têm muita marca esportiva também. Eu acredito que tenha sido pela indicação. Pela indicação, O seu santo é forte. Pode ser. Não sei se é esse o caso, mas assim, eu acho que é por conta de relacionamento. Eu sou uma pessoa muito, muito comprometida com o que eu faço. Então, talvez isso seja o principal. Eu acho que fazer a camisa, o pessoal faz a camisa, não tem, você faz com qualidade, faz com bons tecidos, todo lá na Itália, todo mundo faz. E o material da Itália é bom. Mas às vezes a gente tem uma disposição em atender de uma forma diferente, em atender com exclusividade. Eu acho que o diferencial foi a nossa disposição em fazer para eles o uniforme da forma como eles queriam. Porque embora a Itália tenha bastante empresa, a empresa tem um catálogo e a pessoa tem que escolher dentro daquele catálogo. Entendi. Então, assim, a gente já foi com uma disposição a desenvolver para eles da forma como eles queriam. Então, por exemplo, você pega a camisa de treino do Roma, ela tem todo o mapa da cidade de Roma no fundo, é uma coisa exclusiva deles, tem as cores da bandeira da cidade de Roma. Então a gente desenvolveu da forma como eles quiseram, entendeu? Então a gente talvez tenha sido esse o diferencial, não é pelo fato de não ter empresa lá ou coisa do tipo, porque tem, e empresas muito boas.
E essa logística de mandar o uniforme para lá demora muito tempo? Essa viagem do uniforme, como é que você Você lida sabe com que isso? não demorou muito. Eu até era uma preocupação minha na primeira remessa que a gente enviou para eles. Tenho um amigo meu que trabalha com exportação, né, em Rio Preto. Conheço ele já há mais de 20 anos. E quando eu fechei lá, eu já liguei para ele. Falei, Márcio, olha, tá acontecendo assim, assado, você me ajuda? Ele falou, não, te ajudo. Aí a gente mandou tudo direitinho, ele fez, encaminhou, chegou lá em 5, 6 dias. Uau! Chegou rápido, então Eu tenho assim. fornecedor em São Paulo que para chegar aqui em São Carlos demora 7. Eu sei, Você sabe pela loja também. é verdade. Mas assim, foi bem legal, assim, me surpreendeu positivamente. Até depois a gente mandou mais 2 remessas também, todas elas chegaram tudo certinho. E mais recentemente foi o material de jogo que eles estrearam aí na semana passada, né? Então vamos agora torcer para dar tudo bem e Uhum. também acompanhar, ver o que mais a gente traz de aprendizado com eles lá, porque é um pouquinho diferente a cultura também, né? Em que sentido? O estilo de roupa, por exemplo, aqui as meninas treinam com short de poliamida justinho, lá elas já treinam com short mais solto, Mais mais um estilo calção, né? basquete, mais estilo calção. A gente até brincou, né? Eu brinquei com o André lá, falei, vamos abrasileirar as meninas aqui, falei, né? O shortinho fica mais bonito. Então a gente agora vai tentar aprender um pouco da cultura deles, tentar levar um pouco das nossas ideias também, do porquê que a gente faz alguma coisa às vezes mais justo. Porque no vôlei, a roupa, ela dá rede. Então, por exemplo, se você sobe num Encostar, né? bloqueio e a roupa encostar na rede, é uma falta. Então, quanto mais justa a roupa for, menos risco você corre dessa falta, né? Uhum. Então, a gente vai colocando isso nos produtos e vai conversando e vai mudando, né? Então, toda hora vai mudando. A gente fez uma saia que teve um ponto, uma vez num jogo do Minas, que a saia bateu na rede Que era tipo um short saia. e a saia bateu na rede, foi ponto, e aquilo era um jogo Tira a saia. importante e Ficamos deu só com polêmica. Então, assim, poxa, e agora? Como nós vamos fazer para solucionar isso? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a saia não é uma opção, né? A saia, ela acaba sendo uma obrigação, às vezes, de usar, porque esporte é muito caro, Alessandra. É muito caro fazer esporte de performance. E as equipes precisam de patrocinadores, e você precisa buscar espaços nos uniformes para colocar esses E a patrocinadores. saia a gente tem quase o dobro E do a espaço saia dos você shorts tem ali. muito mais espaço para colocar um patrocinador do que num short. Então, às vezes, o clube faz a opção pela saia para poder ter um espaço publicitário maior, entendeu? Aí a gente está sempre ali buscando uma solução. Ó, vamos mudar esse molde para que não aconteça isso. Aí a gente fala lá com a modelista: olha, tivemos esse problema, o que você propõe? Aí ela vem com uma proposta, a gente faz o teste, leva para eles analisam e aprovam ou não. Eu tava lá no futebol, aí de repente veio uma demanda por vôlei, aí eu me especializo, agora eu sou craque, tô sabendo quase tudo, não porque muda muito rápido, mas tô sabendo bastante do vôlei, e de repente surge uma demanda pela ginástica. Apesar que a ginástica, a gente já vinha trabalhando com a ginástica há um tempo já. A gente era fornecedor não oficial, como a gente é hoje da Confederação Brasileira, mas a gente já fazia os uniformes da ginástica. Só que a ginástica Uniformes que inclui colã, tudo de competição? Não, porque o colã ele é o vestido de noiva da atleta, né? Então o colã ele é feito nos Estados Unidos, tem uma empresa especializada em colã, tem pedraria. Porque é tudo bordado. Tem pedraria, aquilo é um outro tipo de confecção, foge do que a gente trabalha. Então é o uniforme que elas treinam, o Isso, agasalho. a gente faz os uniformes de treino, os agasalhos de pódio, uniforme de viagem, isso tudo a gente faz. Mas a ginástica a gente já atendia, só que a ginástica teve uma explosão, né? Depois das medalhas da Rebeca em Tóquio, a ginástica já vinha vindo, né? Numa evolução, mas ali a demanda mudou muito. Como é que surgiu isso? Vocês foram atrás ou caiu aqui também? Então, a gente fazia o uniforme do Sergipe, que era um clube lá de Aracaju, e um dos diretores do Sergipe acabou indo trabalhar na Confederação Brasileira de Ginástica depois. E ele me ligou. Quando você fala do Sergipe, era futebol. Era um ainda. time de futebol. Perfeito. Era um time de futebol. E aí ele foi pra ginástica Aí e te ligou. ele foi trabalhar na Confederação Brasileira de Ginástica.
Aí ele me ligou um dia, falou, olha, tô na Confederação Brasileira de Ginástica, a gente tá com um problema de uniforme aqui, vamos conversar? Falei, vamos. Aí a gente conversou, começou a fornecer para eles também, então a gente já fornecia há algum tempo. Aí a ginástica começou a evoluir bastante, um dia a gente sentou, conversou e falou, poxa, vamos fazer um trabalho diferente, vamos fazer uma parceria, vamos fazer um trabalho mais elaborado? Vamos, aí a gente começou a fazer e estamos fazendo até hoje o uniforme da seleção de ginástica. E é bacana também, porque a gente aprende muito, porque são biotipos diferentes, né? No vôlei, aquela mulherada alta, forte, né? A pequenininha do vôlei tem 1,75 m, né? Então, é a baixinha da turma. Aí você vai na ginástica, tem 1,48 m, a alta tem 1,52 m. Então, assim, as meninas são bem pequenas, né? Principalmente da ginástica artística, né? Na rítmica, as meninas são um pouco maiores, mas na ginástica artística, as meninas são bem pequenininhas mesmo. Bem pequenas. E como é, o que você sente quando um time que você veste é campeão ou uma das meninas ganha uma medalha? Porque você tá num pedacinho ali, com certeza. Sim. Nossa, a gente se sente como parte daquilo, né? Porque a gente trabalha o ano todo para aquilo ali. Então a gente se sente como se estivesse ali, né? Então, assim, como se a gente fosse um membro da comissão técnica, alguma coisa assim. Até porque a gente participa do processo desde o início, né? Então, quando se monta uma equipe, a gente vai estar lá, a gente participa junto da elaboração dos uniformes, então, e a gente fornece, a gente está durante o ano acompanhando. Quando chega uma atleta nova, que se gera uma demanda de imediato, a gente atende. Assim, olha, lesionou uma atleta aqui, a gente precisou contratar uma atleta emergencial, precisa fazer alguma coisa especial, a gente faz rápido também, atende rápido. Atender esporte profissional é muito difícil, você tem que estar muito decidido a atender, porque você tem que às vezes que parar a tua produção toda para atender uma demanda em especial. E para isso você tem que estar disposto a fazer isso, porque atrapalha o planejamento da empresa, se você porque muita coisa não tem como você planejar. No esporte não tem como você falar assim, quem vai ganhar, quem vai classificar, não vai. O ano passado, semifinal Minas e Osasco, os dois clubes nossos fazendo a semifinal. Só um ia para a final. Aí, quando vai para a final, gera uma demanda de camiseta. Tem uma demanda grande, todo mundo quer comprar a camisa do time que foi para a final. E como você faz? Você aposta? Vai fazer Quem dos vai dois? ganhar? Quem vai ganhar? Não tem como você apostar. Então você tem que esperar o jogo, depois você tem 3, 4 dias ali para solucionar a questão. Até porque ali eram dois que podiam ser campeões, qualquer um deles, né? Então a gente teve que esperar o jogo, passou o jogo, a gente falou assim, bom, é essa equipe que nós vamos ter que trabalhar, não dá para você escolher antes. Porque se você faz das duas também, você tem um prejuízo muito grande, né? Fica. Então a gente tem que esperar e dar a resposta rápido. E com isso você fica sem condição de fazer planejamento, né? Então assim, o planejamento ele fica muito comprometido atendendo o esporte. Mas é uma escolha, né? É um segmento. Vou te passar um desafio agora. Quer escolher 3 peças de quebra-cabeça dessas palavras que estão sobre a mesa. Quais as 3 palavras aí que mais fizeram sentido para você nessa sua trajetória de sucesso até aqui? Pode mexer, pode fazer bagunça, pode pegar as 3 palavras. Eu vou dar recadinho do fornecedor e do patrocinador. Eu tô com fornecedor na cabeça. Eu vou dar recado de patrocinador e volto para ver quais as peças que você escolheu. Tá. Você está precisando crescer a sua empresa, mas por falta de tempo você fica esperando a oportunidade cair do céu? Saiba que sorte existe, mas no mundo dos negócios ela está ligada a gente estar preparado e ter boas conexões. No BNI, a maior rede de business e networking do mundo, empresários constroem oportunidades todas as semanas com intencionalidade e com método comprovado. Caminhe na direção da sua sorte. Entre em contato com o BNI pelo QR Code ou acesse www.bnibrasil.com.br e entre em uma equipe BNI. Quando o assunto é conforto e praticidade, nada melhor do que ver de perto tudo que a Latina pode te oferecer. Na loja de fábrica, aqui em São Carlos, você encontra produtos pensados para facilitar o seu dia a dia, como as lavadoras que cuidam da sua roupa, purificadores de água que garantem saúde para sua família. E o espaço é feito para você experimentar, comparar modelos, conhecer detalhes de todos os produtos e ainda aproveitar as condições exclusivas da loja de fábrica.
Então visite a Latina aqui em São Carlos, na Avenida Getúlio Vargas, 2700, de segunda a sexta, das 8 às 5 e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Latina, seu momento, nosso eletro. E o universo completo para sua obra e a sua casa? É a Jabu. Da elétrica à hidráulica, da iluminação que transforma, do design sofisticado da casa e decor. Cada linha de produtos oferecido pela Jabu é para trazer praticidade, confiança e beleza para os seus projetos. Uma empresa que entende, mesmo que na correria do dia a dia, cada detalhe importa. Há quase 40 anos, a Jabu cresceu junto com seus clientes, oferecendo tradição, inovação e acolhimento. Acesse www.jabu.com.br e conheça todo esse universo. A Jabu tem lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. Toda empresa nasce com um sonho, mas para transformar esse sonho em sucesso, a gente precisa de apoio, representatividade e conexão. A Assisc é a casa do empreendedor em São Carlos, um ecossistema de soluções que fortalece, protege e impulsiona os negócios da nossa cidade. São mais de 2.000 empresários, trocando experiências, superando desafios e crescendo juntos. Porque sozinho é mais difícil. Com associativismo, o sucesso acontece. Quer conhecer todos os serviços e benefícios que a Assisc oferece? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e entre em contato com a Assisc. Conseguiu escolher as suas 3 peças? Escolhi. Assim, eu escolhi 3, né? Obviamente, família, tudo isso que a gente faz é por conta da família. Então, não preciso de escolher. O que é um desafio. Mas assim... A minha fala de todos os episódios, 3 é difícil, só palavras boas, né? Sim. Eu acho que tudo aqui faz importante, parte, né? Mas assim, para resumir o que eu acredito, né? Que são as coisas importantes pra gente, assim... Vou pedir para você mostrar para a câmera para ela pegar aqui. Foco. Quando eu digo foco, o que eu tô... No meu segmento, se você não focar em atender equipes profissionais, você não consegue atender. Então, às vezes eu tenho alguns amigos que me pedem, às vezes, para fazer alguma coisa. Poxa, faz um uniforme para mim. E a gente não consegue fazer. Não é má vontade, vamos deixar isso claro aqui. Vontade, porque o que acontece? Eu assumi um compromisso com você. Se eu tiver uma demanda do clube, eu tenho que parar para atender. E isso acontece toda hora. Todo momento a gente tem uma demanda. Então, se eu ficar assumindo compromissos fora das equipes que eu tenho contrato, em algum momento eu vou ter que falhar com a pessoa e eu não quero isso. Então eu deixei de atender, de fazer uniformes como eu fazia no início, para poder focar nas equipes profissionais. Então hoje o nosso foco são as equipes profissionais. A gente deixou a empresa exclusivamente para atender eles, né? É uma lição, porque o empresário de sucesso precisa saber falar não. E muita gente tem dificuldade em falar não. É muito e difícil, o foco é isso, você realmente ter a sua prioridade e tem que falar não para várias oportunidades que vão aparecer. Exato. Então essa é uma palavra que eu acho que a gente acaba usando muito no dia a dia, né? Parcerias, isso pra gente, a gente valoriza demais as pessoas que a gente tem a parceria, porque, como eu te disse, são eles que nos trazem novos negócios o tempo todo. A sua história é baseada em parceria desde o começo. Você mesmo falou que os primeiros clientes vieram do escritório de contabilidade, então é uma construção de credibilidade que essas parcerias vão ficando. Exato, então uma coisa que a gente acredita bastante e intuição. Eu sou uma pessoa mais intuitiva do que técnica, né? Eu quebro todos os conceitos de gestão que eu aprendi na escola às vezes, porque eu tomo muita decisão por intuição. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas eu costumo usar mais a intuição para tomar minhas decisões do que às vezes eu vou muito na contramão do que a gestão me recomendaria fazer. Mas eu acho que é isso que me permite trabalhar no ramo que eu trabalho, porque se eu fosse uma pessoa só técnica, você não veste equipe esportiva. Vestir equipe esportiva é muito difícil. Às vezes tem um treinador que até brinca comigo e fala, até que enfim a gente encontrou um louco também, né? Ele falou, porque é mais ou menos isso. Tem hora que você tem que quebrar um pouco dos conceitos do que seria o ideal de você fazer para a tua empresa, para você poder atender, para você poder dar sequência no teu negócio. E fazer diferente. Tanto é que está lá na Itália justamente porque faz diferente, né? Pode ser. Queria falar um pouquinho da administração da loja agora, que é um outro negócio, né? Sim. Quando você trabalha com materiais esportivos de grandes
fornecedores. Então, a gente está falando de Nike, Adidas, Puma, etc. A gente tem muito problema de entrega, não tem? Tem. Tanto é que a gente está mudando um pouco, não só problema de entrega, né? Hoje as grandes marcas esportivas, elas passam por algumas mudanças que muitas vezes não refletem positivamente para o varejista. Tá? Eu já falando como varejista. Então a gente hoje a gente está mudando bastante o segmento da loja. A nossa loja ela tá deixando de ser uma loja de esportes para ser uma loja de moda esportiva. Hoje a gente está voltando a loja a partir de janeiro, né? Talvez em dezembro ou mais certeza em janeiro, a gente vem com uma nova proposta da loja para atender a pessoa que hoje está buscando qualidade de vida, né? Então a gente deixa de atender o jogador de futebol, a nossa loja não vai mais ter chuteira, a gente deixa de vender bola, a gente já deixou de vender material de tênis, material de basquete, a gente deixa de atender o praticante de esporte para a gente atender aquela pessoa que está preocupada com a qualidade de vida, então a gente tem buscado materiais de alta performance também, e as grandes marcas hoje, elas pelo menos para o Brasil não tem vindo muita coisa de alta performance, eles estão trabalhando muito com material básico, vendendo mais a marca do que o produto. Eu te perguntei isso porque eu tenho um amigo que tem na minha cidade uma loja de esportes, e ele falou que ficou um ano sem receber produtos da Nike, assim, que comprava e não chegava. Eles vão me falir, muda o fornecedor, vamos encontrar outro, mas as pessoas querem Nike. Então ele tinha um dilema muito ali de administração de estoque mesmo, né? Aí de repente ele comprava uma outra marca e chegava um pedidão e ele falou, e agora? Então era muito incerto esse mercado do esportivo. Sim. Hoje as marcas grandes, eles estão muito focados em volume, né? E com isso caiu bastante a qualidade de alguns produtos, né? Alguns produtos ainda têm qualidade, mas tem muito produto também de qualidade baixa, né? Poliéster muito simples. Então algumas marcas a gente tirou da loja por entender que aquele produto não faz mais sentido de você trabalhar. Então a gente substituiu alguns produtos, estamos substituindo algumas marcas também, para a gente focar em bem-estar, né? Em produto que realmente traga um conforto, produto que realmente traga uma condição ali da pessoa praticar a atividade física dela com mais qualidade, com mais conforto. A parte de tênis continua? Continua sim. A gente continua. Tênis que eu falo tênis de pôr no pé, não esporte. Sim. A gente vai até focar mais na parte de tênis, né? Principalmente tênis voltados para corrida. A gente também está deixando de vender alguns tênis específicos de alguns esportes, como tênis, basquete, e a gente vai estar trabalhando mais com tênis de alta performance mesmo. E você é sempre calmo assim? Ou algum momento eu te vejo estressado ao longo do dia? Porque você passa uma paz, você é tão calmo, tudo é fácil, parece, não? Você também, Sandra, não... ou você tem esse perfil mais calmo para tomar uma decisão? Eu sou uma pessoa bem tranquila mesmo. Às vezes eu já teve situações as pessoas falaram para mim, poxa, como é que você aguentou isso e tal? Sei lá, acho que é meu perfil, um pouquinho, acho que eu não era muito assim, mas assim, eu fui desde menino, assim, eu comecei a fazer karatê, e o karatê ajuda muito nisso, né? A descarregar. Assim, não, até você ter um controle maior, né? Você ter uma disciplina, você raciocinar um pouquinho antes de tomar qualquer decisão, de fazer alguma coisa. Então eu tenho esse perfil, mas eu sou assim mesmo, é difícil você me ver bravo, nervoso, às vezes acontece, né? Às vezes a gente fica, já fui mais, hoje não, hoje eu já sou um pouco mais tranquilo. E hoje você consegue praticar esportes ou não tem muito tempo para isso? Eu faço karatê ainda. Fiz de menino, né? Fiz bastante tempo. Depois eu parei um tempinho no início da empresa, porque foi atenção total ali. E já faz uns 15 anos que eu voltei e ainda vou, né? Tem períodos às vezes que a gente não consegue dar sequência, mas sempre que possível eu tô fazendo um treininho assim para não perder o hábito. Então, em breve teremos novidades da loja Anacal, que vai mudar o nome, vai dar essa virada no mix de produto para todo mundo ir lá conhecer. Então, Sim. A nova Anacal aí, a partir de dezembro, janeiro, fica o convite. Nós vamos comunicar o pessoal e assim que a gente tiver tudo definido já, né? Mas a gente já está direcionando a loja para isso. Então, no ano que vem, aí talvez já em dezembro, né? A gente já vai estar apresentando essa nova proposta da loja aí. Mas segue no mesmo local, com as mesmas pessoas, não muda nada, né?
Vamos dar sequência aí, só vamos mudar o segmento, mesmo o conceito da loja que vai mudar um pouquinho. Quero dar parabéns pelo sucesso, por toda essa história, Obrigado. por toda a conquista que você teve até aqui. É um orgulho pra gente saber que tem uma empresa de São Carlos hoje que cresceu tanto a ponto de estar vestindo uma seleção, times de tanta relevância, né? E eu fiz questão, insisti muito pra você estar aqui, você sabe disso, porque eu queria contar pra cidade tudo isso, porque muita gente não sabe. Você é um orgulho pra todos nós. Obrigado. Obrigado pela confiança de ter vindo. Obrigado pelo convite também, tá? E vamos lá, vamos seguindo aí. E agradeço a você também que acompanhou esse bate-papo. Obrigada por estar com a gente sempre. Pedir para seguir a gente em todas as redes sociais, Quebra-Cabeça do Sucesso. Mandem comentários, pessoas que vocês gostariam que a gente entrevistasse. E eu adoro saber o que vocês estão achando do programa. E a gente se vê então na próxima peça desse nosso Quebra-Cabeça.